Bom dia, queridos, a paz, pastor Anderson Silva aqui, da Igreja Voz Church. Estamos aí no 5º episódio do programa, podcast, Oração e Unção. E eu vou hoje abrir diferente, Vou ler um versículo, que está lá em Mateus 13:52, que diz assim: E ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é comparado como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém? Vamos entender um pouquinho sobre a questão de alguns princípios de como manter uma vida de oração, uma vida procrastinada, a devoção em servir a Deus. Nós aprendemos, como conseguimos a unção. A unção vem pelo esmagar e também vem pelo secreto. Aprendemos que o esmagar é a humilhação e o secreto é justamente os joelhos dobrados. E aprendemos que, por causa disso, muitos perderam esse momento com Deus e permitiram que o pecado invadisse as casas, os lares, as famílias. E o pecado também invadisse os ministros da igreja, os pregadores da igreja, a igreja, e também invadisse os fiéis. Então nós aprendemos sobre isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização financeira, que também é uma dádiva de Deus. Amém? Vamos falar sobre prosperidade, que também é uma dádiva do Senhor. Então, a ordem que nós liberamos nesta manhã é que nós precisamos tratar a nossa vida financeira também de uma forma cristã, de uma forma lícita, de uma forma totalmente dependente de Deus. Nós não podemos deixar que o dinheiro nos domine, porque na vida de muitos servos, de muitos cristãos, de muitos pastores e líderes, o dinheiro, que deveria ser bênção, acaba se tornando uma maldição. E muitas vezes nós passamos despercebidos. E aos poucos, Mamon, que é aquele que atrai as pessoas por causa do dinheiro, é o Deus, das finanças aí ilícitas. Tanto é que ele é comparado com o próprio Deus quando diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou podemos agradar a um e desagradar o outro. E a vontade de Deus é que você tome posse desse milagre, que a sua vida financeira desate, que as coisas comecem a fluir. Não é pecado querer ser rico, não é pecado querer prosperar, não é pecado querer dar o melhor para os seus filhos, não é pecado querer arriscar e avançar. Deus irá te prosperar, amém? Existem dois tipos de semeadura e nós vamos esmiuçar isso na palavra, Vamos esmiuçar sobre a vida de Isaac. Isaac, ele plantava, e tudo que ele plantava dava uma colheita de 100 por 1. Não existe investimento na face da terra que lhe dê um retorno de 100 por 1. Mas quando Isaac plantava debaixo da mão poderosa de Deus, ele colhia. Isso é uma semente de fidelidade, porque tudo que ele colhia, ele separava a 10ª parte para o Senhor. E existe também a semente do semear no suor do homem. O que é isso, pastor? Tudo que você plantar,
você vai colher na proporção que você plantou. Na medida que você perdoa, você vai ser perdoado. Na medida que você ama, você vai ser amado. Então, existem essas duas situações. O homem que semeia na fidelidade com o Senhor, na sua vida financeira, e o homem que semeia, né, ou a mulher que semeia no seu suor. A Bíblia diz que tudo que nós recebemos não vem da terra, mas vem dos céus. E a Bíblia também diz que não adianta o homem acordar de madrugada para trabalhar, para comer o fruto do seu próprio suor, se ele não estiver ligado em Deus. Tudo isso vai ser vã, coisas vãs. Mas nós precisamos também procrastinar, ter uma rotina e também ter uma doutrina, sermos doutrinados na questão do dar e na questão do receber. Precisamos também, querido, organizar as nossas finanças. Organização vem de Deus. Deus é extremamente organizado. Deus é extremamente claro nas suas ideias. Deus vai te prosperar? Claro que vai. Você poderá ter livros, músicas, você poderá ter carros, isso lhe trará um estilo de vida financeiro saudável, né? Mas cobrar, né, para pregar, eu não cobro. Acho que nenhum pregador deveria cobrar para pregar. Não, a Bíblia diz para não sermos avarentos, né? Se o púlpito for avarento, essa avareza vai passar para o povo. Se o pastor for um pastor avarento, isso vai passar para o povo. Se o pastor estiver trabalhando ali, pregando por dinheiro, tocando por dinheiro, ministrando por dinheiro, curando as pessoas por dinheiro, isso vai trazer um mal terrível sobre a igreja e sobre o povo. Então, o púlpito não pode ser avarento. O púlpito do pastor não pode levar isso ao povo, mas é a obrigação do pastor ensinar o povo a prosperar no nível de fidelidade. Isso não dói, isso não gera mácula, não gera constrangimento. Pelo contrário, isso gera prazer em Deus. Tudo que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar. Então, se e nas áreas da sua finança, você precisa colocar Deus em primeiro lugar para ser totalmente dependente de Deus. Ele te abençoou, ele continua te abençoando, as portas têm se abrindo, né? Ele faz algo sobrenatural. Então, sempre que temos a oportunidade de discipular os nossos discípulos, nós ministramos sobre dízimos, sobre ofertas e sobre primícias. E quero passar para você que o que passei, né, como intimidade, como testemunho próprio, né, em Deus, tem 23 anos de ministério. Sempre fui fiel ao Senhor no tocante aos dízimos, às ofertas e às primícias. Por que eu estou ministrando isso? Porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam que o propósito de ofertar, de primiciar e dizimar não é uma lei que está somente no Antigo como no Novo, mas é uma questão de relacionamento de filho para pai e de pai para filho. É por isso que nós chamamos o nosso Deus de Abba. E por chamarmos ele de Abba, também consagramos tudo que chega nas nossas mãos. Então, eu não cobro para pregar, né? A fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas é algo extremamente organizado na vida da minha empresa, na vida da minha casa, na vida da minha família. Tanto eu, como Sara, como a pastora. Então, não cobro para pregar, tenho fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, e eu tenho um coração doador, um coração generoso, que muitas vezes até confunde as pessoas. Não é porque eu quero que a minha igreja cresça que eu abençoo. Eu abençoo para que o meu Deus tenha o melhor naquela igreja.
Eu abençoo aquela casa para que o meu Deus tenha um louvor, né? Receba um melhor som, receba um melhor investimento. E uma das coisas, querido, que nós precisamos entender, principalmente líderes, intercessores, pastores, nós precisamos entender sobre a questão da oferta. Nós vemos pastores que não dizimam, que não ofertam, que acham que viraram semideuses, que acham que viraram anjos. Vejo pastores com o coração duro nessa questão. Vejo irmãos que prosperam em alguma área, mas logo as portas se fecham. Eu vejo irmãos que Deus abre as portas imediatamente e passa-se alguns dias, as portas se fecham, justamente por não cumprir princípios, por não cumprir princípios bíblicos, princípios de uma vida devotada ao Senhor. Por quê, pastor? Eles não prosperam, porque eles não ajudam ninguém. Irmãos, que não conseguem trazer 1 quilo de alimento na igreja quando a gente pede. Conheço gente que não dá nada para ninguém, mas quer receber tudo. Eu conheço gente que ama receber presentes, mas nunca deu um presente na vida. Conheço gente que só quer sugar, só quer receber, olha para nós e só consegue ver cifras, só consegue ver dinheiro, só consegue ver recursos. Pessoas que foram ensinadas, doutrinadas culturalmente, né, ministradas culturalmente sobre essa questão de só receber, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz: dai-vos e receber. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então nós sabemos que muitos pregadores dependem desses recursos porque vivem desses recursos. Muitos pastores dependem dos recursos, dos dízimos e ofertas na igreja porque eles trabalham. Queridos, eu conheço pastores que passam necessidades, porque no final do mês as entradas da igreja não pagam nem a água e nem a energia da igreja e nem o aluguel da igreja. Pastores que é preciso receber ajuda externa, ajudas de fora. Isso é triste, causa uma tristeza sobrenatural. Nós, particularmente, eu, pastor Anderson, pastor André, nós temos a nossa empresa, somos pastores, somos empresários, né? Muitas vezes colocamos até além, né, do que é devido, né, além do que é ministrado, porque nós sabemos que isso precisa ser um mal que precisa ser erradicado. Porque quando nós somente investimos, você deixa de prosperar. A igreja prospera em estrutura, mas a ovelha, né, os discípulos deixam de prosperar. E parece que está assim, mês a mês, sendo sempre dependente, sempre pedindo emprestado, sempre pedindo ajuda. Querido, sempre com a despensa vazia. Por que eu estou ministrando isso? Porque nós precisamos ser humildes. E para sermos humildes, nós precisamos reconhecer que nós temos o dono da prata e o dono do ouro. Mas uma ordem, é uma ordenança simples. Malaquias 3,10 é muito simples de se cumprir. Ele diz assim: tirai, né, de todos os seus trabalhos a 10ª parte, e eu vos abrirei as janelas dos céus. E é o único lugar que o Senhor pede para prova, como prova. Ele diz: prova-me nessa situação, se eu não te abençoar, porque eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua casa e eu vou abençoar a sua família. Então, nos momentos de mais necessidades, vai ser os momentos que mais você vai andar em fidelidade. Não importa se as pessoas que você ajuda merecem ou não, se mentem ou não, se te trai ou não. Jesus diz: dai-vos de comer essas pessoas. E aí nós precisamos ter a humildade de entender esse processo e ajudar sempre sorrindo. Nós precisamos ajudar independente do que eles vão
nos entregar de volta. Jesus curou 10 leprosos, somente 9 voltar, ou somente um voltou e 9 foram embora. Então, não importa o status também da pessoa, abrace todos, trate todos com igualdade. Jesus diz: dai-vos de comer, ensinai-vos, né? Isso é algo sobrenatural. As pessoas não têm nada a ver com os seus problemas. As pessoas precisam ser ensinadas. E eu falo isso como testemunho vivo sobre a minha vida. O Deus que eu sirvo é o Deus que governa as minhas finanças. Não é Mamon, não são demônios, não é o espírito da miséria, não é o espírito avarento. Mas se ele falar: Anderson, faça isso, eu obedeço. Tem recursos que chegam na nossa empresa que Deus fala assim: esse recurso não é seu, não é da pastora, não é de Sara. É para abençoar aquele irmão, é para visitar aquele irmão. A igreja, ela vive para ser um canal de bênção, e a igreja não pode ser miserável. A igreja não pode ser pobre. A Bíblia diz em Atos, nos apóstolos, que quando os apóstolos estavam sendo enviados, vários e vários discípulos chegavam e aos pés dos apóstolos entregavam os dízimos, as ofertas e as primícias, entregavam valores altíssimos, porque eles acreditavam, eles foram ensinados na questão. Você nunca vai ver um judeu pedindo dinheiro emprestado. Você nunca vai ver um israelita, um verdadeiro israelita, como disse Jesus a André, pedindo recursos emprestados. Pelo contrário, ele vai ter para emprestar, ele vai ter para ajudar, porque ele sabe e conhece o princípio do dar, e também, por causa do princípio do dar, ele consegue receber, porque é um princípio dado por Deus. Por que, pastor, que muitas pessoas não prosperam? Estão sempre passando dificuldade. Uma, falta de organização financeira. E a primeira organização financeira que lidar com dinheiro é também lidar no mundo espiritual. Satanás trabalha com recursos financeiros. Ninguém vai na casa ninguém vai fazer um trabalho para o diabo sem que lhe custe algo. Ele sempre trabalha com barganha. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele trabalha com fidelidade. Fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Se formos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Se andarmos em fidelidade com Ele, Ele vai sim nos abençoar, o telefone vai tocar, mensagens vão chegar, portas vão se abrir, pessoas vão lembrar do seu negócio, pessoas vão lembrar do que você trabalha, vão te convidar, vão te chamar, vai assinar contratos. Olha, querido, isso é algo sobrenatural de Deus. Eu estou aqui com um contrato nas mãos que a pastora Andréia assinou ontem, de um projeto. Nós assinamos ontem de um projeto. E como ele chegou nas suas mãos, pastor? Milagre de Deus. Milagre de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Que aquele que é muito ungido também precisa ser muito fiel. Aquele que se diz cheio da unção e não dizima, não primicia, não oferta, tem alguma coisa errada. Só recebe, nada dá. Nada oferece, nada entrega. Então nós precisamos nos organizar financeiramente através da palavra. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Pois todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. E diz: batei e abrir-se-vos-á. E o próprio Deus diz: eu vos abrirei as janelas dos céus e vos abençoarei com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu vos abençoarei. Quem vai te abençoar? É o Senhor. Quem vai te sustentar? É o Senhor. Quem vai abrir as portas? É o Senhor. Quem vai mover as águas? É o Senhor. É Ele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que diz aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vós
vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, a igreja do Senhor, ela é comparada à casa do tesouro. Sabemos que vivemos nos últimos dias que muitos líderes têm usado esses recursos para benefício próprio. Mas, querido, não generalize as coisas. Tem muita igreja pequena que depende desses recursos e que o pastor faz um ótimo trabalho, que o pastor tem uma dedicação extraordinária, o pastor é fiel em todas as áreas e ele precisa, e muitas vezes, a sua família passa necessidade, a casa do pastor passa necessidade por falta disso, porque a Bíblia diz, não amordaceis o boi que debulha, o boi que trabalha, o boi que está ali sobre o jugo, rodando, e trabalhando. O trabalhador de Deus é digno, o missionário, o pastor, aquele que prega, aquele que vive da obra, é digno de receber. E para que haja o quê? Para que haja todos os dias na casa do tesouro. E o Senhor ainda ensina, ele diz, para que haja mantimento na minha casa. Eu não quero a minha casa desprovida. Eu não quero a minha casa pedindo miséria. Eu não quero a minha casa pedindo ajuda social. A minha casa é rica, a minha casa é chamada casa do tesouro. E ele diz, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Abraão buscou, depois do deserto, ele contemplou a terra que mana leite e mel, a Jerusalém. Moisés, e Moisés contempla a terra. Abraão também procurou, caminhou sobre essa terra, viveu sobre essa terra de Canaã, E aí Josué toma posse da terra. E sempre foi chamada terra que emana leite e mel. E como que era essa terra? Ela não foi abençoada depois que o povo entrou. Ela foi abençoada antes do povo tomar posse, porque Moisés manda 12 espias, entre eles vai Josué e Caleb, e somente Josué e Caleb voltam com relatórios positivos, dizendo que as uvas daquela terra precisam ser carregadas, os cachos de uva precisam ser carregados por 2 homens. Então, realmente manava leite e mel, não porque era a terra em si, mas Deus já estava preparando a prosperidade da terra para o povo. Assim Deus está preparando a prosperidade dos céus para você, porque tudo que estiver sendo, em termos de princípios, ligado nos céus, ligado na terra, será ligado nos céus. Então, qual a sua dificuldade hoje em dizimar? Qual a sua dificuldade hoje em ser fiel nas ofertas, nas primícias? Qual a sua dificuldade hoje? Se você tem alguma dificuldade nessa área, ore e peça ao Senhor. As pessoas, se for viver o Novo Testamento, você vai ter que ser como os discípulos que entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Eles não viviam somente os dízimos da 10ª parte. Eles viviam o conteúdo completo. Eu sempre brinco na igreja que eu já perdi as contas de como isso tem sobreposto a minha vida em termos de entrega, em termos de fidelidade. Porque é muito bom servir ao Senhor. É muito bom ser fiel ao Senhor. Imagine, querido, que Ele só está pedindo a 10ª parte para você. Algo simples de fazer, não é difícil. Algo simplista. Imagine se Ele pedisse tudo. Não é verdade? Eu quero que você medite nessas palavras, porque as janelas dos céus estão esperando você para
você ser um canal de bênção. E a Bíblia é clara, ela diz, você não vai pedir emprestado, você vai abençoar e vai emprestar. Não deixe as portas se fecharem. Não deixe as portas se fecharem. A vontade de Deus é que todo o povo da igreja prospere. Eu não quero prosperar sozinho. Eu quero que todos os meus discípulos prosperem. Eu quero que todos os empresários da igreja prosperem. Eu quero que todas as famílias da igreja prosperem. Eu quero que toda a casa prospere. E a ordem é, se formos fiéis, amém? Às vezes nós não conseguimos algo grande de Deus, porque nós ainda não conseguimos ser fiéis no pouco de Deus. Como que Deus vai nos colocar sobre algo grande, se nós não estamos cuidando da casa dele com algo pequeno? Um prédio pequeno, poucas cadeiras. Se nós não formos fiéis ali naquela sala pequena, como que Deus vai nos entregar um galpão maior? Como que Deus vai nos entregar um terreno maior? Como que Deus vai nos entregar os recursos para construir este templo? Então nós precisamos aprender, estamos passando por um processo de faculdade espiritual ali no Voz Church, um processo de crescimento também financeiro muito grande. E nós precisamos entender que Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecer no meio de nós. Quando vocês verem a glória de Deus se manifestarem, Deus tem feito você prosperar. Mas o diabo tem feito você quebrar princípios. Não quebre princípios. Obedeça aos princípios do Senhor. Porque se você fechar os princípios, você também fecha relacionamentos. Então o dízimo é uma questão de intimidade, de obedecer com amor, de fazer, não, o meu pastor merece, a minha pastora merece. Eles trabalham muito. A casa do Senhor merece o melhor. A casa do Senhor merece o melhor. A casa do Senhor precisa estar sempre com o melhor, porque isso é um dom e uma dádiva de Deus. Se um Deus que as suas ruas são como prata e ouro, as mansões celestiais, existem mansões celestiais. Deus que é revestido. Querido, eu não sei se você já estudou química, sobre matérias, sobre materiais, mas eu vou dizer uma coisa para você: o ouro não é da terra. O ouro não é um minério, né? Não é uma pedra que já estava aqui na terra. Ela não tem nenhuma composição na tabela, né, geométrica. Ela não tem nenhuma composição. Ela não pertence a este nosso mundo. Logo, o ouro veio dos céus. Agora, para explicar como que ele veio do céu, aí já é um outro podcast. Mas nós precisamos entender. E o próprio Deus diz: eu sou o dono da prata e o dono do ouro. Então é uma questão de obedecer. Obediência. Não coloque Deus no último plano da sua lista de pagamentos. Deus não quer seu pagamento. Deus não é seu empregado. Deus não é o seu fornecedor. Deus é a sua primícia, Ele é o seu primeiro. Honre ao Senhor com os seus bens, a Bíblia diz. E coisas sobrenaturais acontecerão na sua vida. Então, recebeu os recursos, honre ao Senhor. Recebeu os recursos, honre ao Senhor. Recebeu o salário, honre ao Senhor. Separe o que lhe é devido. Dê a Deus a sua glória, também nessa área financeira, o que lhe é devida. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, queremos declarar sobre os filhos, sobre as empresas, sobre os discípulos. Pai, nós repreendemos todo espírito de mamon, repreendemos todo espírito de miséria, repreendemos todo espírito de escassez, repreendemos todo espírito de dívida na vida, Senhor, dessa igreja. Declaramos que essa igreja é uma igreja próspera, é uma igreja vitoriosa. Declaramos que grandes coisas o Senhor fará no meio de nós. Declaramos que as portas irão se abrir sobre nós, que milagres vão acontecer. Então, meu Deus, comece a mandar os recursos.
Nós profetizamos que vamos sair daquele local, porque a casa está ficando pequena. Visitantes, pessoas têm ouvido falar do que nós temos feito ali naquela igreja, dos milagres que o Senhor vai estar fazendo, dos milagres que vão acontecer, que estão acontecendo. Então, Espírito Santo de Deus, coloca na cabeça dos teus filhos, imputa isso, Senhor, como princípios, que eles possam crescer em níveis de milagres, em nível de avivamento, em nível de glória, em nível de poder, em nível de majestade, que as portas se abram no extraordinário de Deus. Que nós não possamos viver uma prosperidade do nosso suor, mas que nós possamos viver uma prosperidade que vem dos céus. Nós possamos enriquecer numa prosperidade que não venha do nosso trabalho, mas que nós possamos enriquecer numa prosperidade que venha do alto. E nós oramos para que todos aqueles que quebraram esses princípios voltem. Voltem, porque para você voltar, você vai precisar de uma palavra chamada humildade. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele os exaltará diante dos homens. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós temos os cultos da sala de oração nas terças-feiras. Você que é de Porto Seguro, você que é de Cabralha, você que é de Coroa Vermelha. E nós temos o nosso culto de celebração aos domingos às 19 horas. Todos eles às 19 horas. Tá bom? Sempre iniciamos com meia hora às 19h30, mas nós temos ali meia hora de estarmos caminhando com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Tá bom, querido? Deus abençoe você e Deus abençoe a sua casa.